A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Deixa eu perguntar para vocês, vocês já viram um gigante? Gigante é alguém muito alto. Tenho certeza que vocês já viram os jogadores de vôlei e os jogadores de basquete. Eles são bem altos, mas o gigante é muito mais alto. A nossa história de hoje conta de um homem bem grande. Mas antes, vai lá, deixa o seu like e já se inscreve no canal. A nossa história de hoje está no 1 Samuel, capítulo 17. Vocês lembram quem foi o primeiro rei de Israel? Isso, Saul! Naquela época, eles estavam em guerra com o povo filisteu. E no meio dos soldados filisteus havia um homem que se destacava por ser muito alto, um gigante, e ser muito forte. O povo filisteu, soldados, estavam em um monte. Os soldados de Israel estavam em um vale, muito próximos, e o gigante filisteu gritava, ameaçando os soldados de Israel. Ele gritava: encontrem um homem que tenha coragem de me enfrentar. Eu vou em nome do povo filisteu, e aquele que vencer dominará o outro. Os soldados de Israel estavam com muito medo. O rei Saul prometeu a sua filha e muitos presentes ao homem que tivesse coragem de enfrentar o gigante filisteu. Mesmo assim, todos tinham muito medo e não queriam enfrentar ele. Distante dali, tinha uma fazenda, onde morava um homem chamado Jessé. Jessé tinha 8 filhos e 3 filhos mais velhos estavam acampados lá na guerra. Jessé estava muito preocupado com seus filhos. Então chamou seu filho Davi, o caçula, o mais novo. Davi era muito especial. Sabe por quê? Porque Davi amava a Deus e Deus amava muito Davi. E Deus já havia demonstrado o seu amor por Davi várias vezes. Vocês acreditam que um dia um leão atacou as ovelhas de Davi? Deus deu forças a Davi e Davi enfrentou o leão. Depois veio um urso e Davi novamente enfrentou o urso com a força que Deus havia dado a ele. Então Jessé, muito preocupado com seus filhos, chamou Davi e pediu para que Davi levasse ao acampamento aos seus irmãos mantimentos, alimentos aos seus irmãos e ao chefe de guarda. Davi obedeceu seu pai na hora, deixou alguém cuidando de suas ovelhas e foi levar os mantimentos. Chegando lá, ficou sabendo do gigante filisteu, ficou sabendo das ameaças que ele tinha feito, ficou sabendo também das promessas do rei. Então Davi foi falar com o rei Saul. Davi queria enfrentar o gigante, mas o rei Saul não concordou. Davi era muito novo e não era soldado. Mas Davi contou que Deus havia feito por ele, que ele tinha enfrentado um leão e um urso. Então o rei Saul concordou, até deu a sua armadura para Davi. Mas Davi não aguentava nem andar, de tão pesada e grande que era a armadura. Então Davi decidiu enfrentar o gigante sem proteção nenhuma e nem espada. Uau, que menino corajoso, não é verdade? Mas antes de enfrentar o gigante, Davi passou por um rio, pegou 5 pedras bem lisas e foi para enfrentar o gigante. Chegando lá, o gigante, quando viu Davi, riu da cara de Davi e disse assim, lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 44. Disse assim o filisteu: venha a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi ia enfrentar em nome de Deus, do Senhor. Então Davi pegou uma pedrinha e a sua funda, e Davi girou a sua funda e atingiu a sua pedrinha
bem no meio da testa do gigante, que caiu de testa no chão. Davi correu, pegou a lança do próprio gigante e o matou. Davi venceu a guerra e o povo de Israel todos fizeram uma grande festa para Davi. Passado algum tempo, houve uma outra guerra e o rei Saul morreu, fazendo assim com que Davi se tornasse o segundo rei de Israel, fazendo a vontade de Deus. Era o plano de Deus que Davi fosse o rei de Israel. Davi era especial, Davi era corajoso, sabe por quê? Porque ele confiava em Deus. Davi orava, falava com Deus. Sabe, crianças, nós também teremos problemas e dificuldades. E às vezes nossos problemas vai parecer que é um gigante de tão grande que é. Porém, precisamos orar, falar com Deus, contar os nossos problemas a Deus e confiar que Deus está ali para nos ouvir e nos ajudar, assim como ajudou Davi. Deus tem prazer em nos ouvir. Não se preocupe, não vamos enfrentar leões nem ursos, mas os nossos problemas às vezes parecem grandes demais, não é verdade? E Deus, Ele pode cuidar e nos ajudar. Vamos orar, agradecer a Deus porque Ele tem cuidado de nós e porque Ele vai nos ajudar com os nossos problemas? Fecha os teus olhos. Senhor, Paizinho amado, te agradecemos, Senhor, porque mais uma vez o Senhor falou conosco. Através dessa história, o Senhor nos ensinou que, como Davi, nós precisamos confiar em Ti, que o Senhor está à frente de tudo, que o Senhor tem cuidado de tudo e que o Senhor vai nos dar forças para enfrentar os nossos problemas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama tanto. Deu seu Filho Jesus para morrer na cruz em nosso lugar e ser nosso Senhor e Salvador. E hoje, ouve as nossas orações, ouve os nossos pedidos. Obrigado, Senhor, por nos amar tanto e nos ajude a ser como Davi, confiar em Ti e ter sabedoria para cuidar dos nossos problemas, enfrentar os nossos problemas. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças. E aí, prontos para enfrentar os seus problemas? Não se esqueça de confiar em Deus, certo? Deus os abençoe. Beijos!